paz do Senhor, queridos. Louvado seja Deus. Irmãos, vocês lembram o texto que eu li no início do culto? Não foi que eu li, gente? Pode falar isso mesmo, Atos. Eu li no livro de Atos, no capítulo 6. E agora eu quero dar continuidade na leitura. Eu li o capítulo 6 todo. Eu quero chamar aqui à frente alguns irmãos. Preste atenção, gente, eu vou chamar aqui à frente. Vou chamar o irmão Claudionô, vem aqui à frente. Vou chamar Yuri. Vem cá, Yuri. Vou chamar Mateus de Marinalva. Irmão Guilherme, que já vai sentar, mas vem aqui também. Pode vir aqui em cima, pode vir aqui. Pode vir aqui. Isso. É porque nós vamos ler 60 versículos. E esses irmãos vão me ajudar a ler esses versículos, né? Nenhum trouxe Bíblia, mas amém, né? Já que tudo bem, pode ler na tela ali, né? Não tem problema não. Vamos começar com Claudionô. Na hora de você passar pro canal, Alô, som. Isso. Atos 7:1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor.
Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei, que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como se fosse seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizestes ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhes nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. E este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E, acaso, não levantastes o tabernáculo do Moleque e a estrela do Deus de Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso, vos despertarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto.
como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram. Quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi, este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que ele edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora os tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impustes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, talvez você hoje não teve tempo de ler a Bíblia na sua casa, mas nós lemos aqui 2 capítulos. E esses 2 capítulos, irmãos, eles são tremendos, porque eles falam da vida e da morte de um homem muito especial chamado Estevão. Talvez se eu fosse perguntar para algum dos irmãos aqui sobre Estevão, talvez um irmão ou outro pudesse me responder algumas coisas. Mas tem hora que você lê a Bíblia assim tão rapidamente que ficam alguns detalhes, né, que a gente parece que não percebe, não entende. Então eu quero comentar um pouquinho sobre Estevão. Hoje é um culto de missões. Estevão foi um grande missionário, um discípulo que fez a obra de Deus. E ele também é o primeiro mártir do cristianismo. Você sabia disso? Estevão foi o primeiro discípulo a morrer por causa da pregação do Evangelho. Depois dele, o livro de Atos já nos relata que Tiago, um dos filhos de Zebedeu, morreu ao fio da espada. Depois morreram, outros apóstolos. Então, mas Estevão, ele foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro que expôs a sua vida sem ter medo de enfrentar autoridades, de pregar o evangelho, de falar a verdade. E esse capítulo 7 do livro de Atos, na minha Bíblia está escrito assim: a defesa de Estevão. Está assim também na sua Bíblia? A defesa de Estevão. Então, tudo isso aqui é um discurso que ele fez diante do Sinédrio, defendendo a sua fé e falando por que ele era um discípulo de Jesus. Eu quero chamar essa mensagem de hoje de toda glória pertence a Deus. Eu quero que você fale junto comigo. Vamos lá? Toda a glória pertence a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar lá no capítulo 6, viu, gente, de Atos. Aqui diz, nós lemos no início, que a igreja estava crescendo,
aumentando o número de pessoas, aumentando o número de necessitados. A comunidade de convertidos contava com judeus convertidos, contava com pessoas de outras nações, prosélitos que agora se convertiam. E essas pessoas, eles se juntaram aos discípulos, porque os discípulos começaram a fazer aquilo que Jesus mandou: repartir o pão, ajudar o próximo, cobrir o que estava nu, agasalhar o que estava com frio. Então eles estavam ali fazendo a obra de Deus. Mas nós vamos ver que aqui diz que houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas, né, daquela comunidade que eram dos helenistas estavam esquecidas na distribuição diária. Na hora de repartir o pão, irmã Elizabeth, eles talvez dessem preferência para as viúvas dos filhos de Israel. E naquele tempo, a viúva não valia nada, gente. Elas não tinham emprego, não tinham ajuda, e dependiam da ajuda, da caridade dos outros. E quando viram que os cristãos se reuniam e se ajudavam e repartiam o pão, eles foram se agrupando, né? Foram ficando mais pertinhos. Mas aí, olha, as nossas viúvas recebem menos do que as outras. Então, os 12 convocam a comunidade de discípulos e fala que, gente, nós temos muita responsabilidade, nós não podemos deixar de pregar a palavra para ficar aí servindo, repartindo coisas. Então, nós vamos separar algumas pessoas para trabalhar, para cuidar das pessoas, cuidar da igreja, e nós vamos ficar com o ministério da oração e da palavra. Então eles separaram 7 homens. Quantos homens, gente? 7 homens. Esses 7 homens são conhecidos como os primeiros diáconos da igreja, né? Já pensou? Tá lá, ó, João Campos, Humberto, Nadir, irmã Elizabeth. Que bênção de Deus. Que mais, gente? Emerson não está aqui hoje, né? Então esses 7 homens foram separados. Por que eles foram separados? Havia uma qualidade que eles tinham que ter, havia um pré-requisito. Diz aqui no versículo 5: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão é o único que a palavra dá essa referência sobre ele. Mas os outros todos, eles também tinham qualidades. Esses homens todos eram homens de oração. Vamos ver o versículo 3 para me ajudar. Coloca aí, Luquinhas, as qualidades que esses homens tinham. Mas escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Que mais? Cheios do Espírito, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, esses 7 homens, e Estevão se destaca dentre eles, porque o escritor de Atos, Lucas, ele fala que era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. E no versículo 8 vai dizer que Estevão fazia prodígios e sinais entre o povo. Era cheio de graça e poder e fazia prodígios e sinais entre o povo. Então vamos ver, gente, por que esse homem ele ficou assim em proeminência? Por que ele ficou aparecendo na equipe como se ele fosse alguém que brilhasse dentre os 7? Por quê? Então, primeiro, o versículo 3 está dizendo as qualidades. Ele tinha essas qualidades: boa reputação, cheio do Espírito, né? Então ele tinha uma vida irrepreensível. Era um homem que ninguém tinha nada para corrigi-lo. Ele era irrepreensível. Era um homem que vivia o que pregava. Ele ensinava aquilo que ele fazia. Ele pregava o que ele era. Hoje, irmão, nós vemos pessoas, grandes nomes. Eles ocupam lugar de honra, ocupam tribunas, ocupam espaços, né, ditos nobres dentro da igreja, mas eles envergonham o evangelho. Eles causam problemas no mundo evangélico. Eles são notícias ruins na mídia. Hoje nós vemos um homem chamado Estevão, que era tão simples, mas ele era cheio do Espírito Santo e ele vivia o que pregava. E hoje tem pessoas que ocupam lugar de honra, mas tem um testemunho desprezível, um testemunho horrível, que as pessoas
ficam até usando isso como uma maneira de caçoar dos crentes, citando alguns nomes. Estevão, ele tinha fé, ele tinha sabedoria, e a vida dele era uma fonte de bênçãos. Estevão pregava um evangelho com poder. Ele não simplesmente pregava, ele pregava e através dele Deus fazia sinais e maravilhas. Outra coisa que Estevão tinha, ele tinha palavras irresistíveis. Vamos ver no versículo 10 do capítulo 6. Diz assim, ó gente, eu gosto de pegar esses pedacinhos para a gente aprender mais. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, enquanto ele falava, mesmo aqueles que não estavam gostando, irmã Sara, mesmo aqueles que não estavam gostando, não tinham como argumentar com ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que colocava palavras na boca dele. Então, os adversários de Estevão não podiam resistir a essa sabedoria e nem ao Espírito Santo. E como eles não puderam argumentar com ele, eles fizeram com ele a mesma coisa que fizeram com Jesus. É bem semelhante. Jesus, eles não podiam argumentar com ele porque ele tinha resposta para tudo. Então, o que é que eles fazem na hora lá da condenação? Quando levam diante de Pilatos? Eles levam testemunhas falsas. E aqui também no versículo 12, dizem que eles instigaram o povo. O versículo 13 diz que apresentaram testemunhas falsas. Então, eles fizeram tudo para que as pessoas considerassem Estevão um homem culpado. E qual era a acusação que eles tinham contra ele? A acusação era: este homem fala contra os pilares, do judaísmo, que era a nação, a lei e o templo. Para eles, aquilo era tudo. Para eles era tudo. Mas o próprio Jesus já tinha falado lá no início, olha, quando os discípulos chegaram e disseram: Senhor, mas que grande construção, que coisa maravilhosa. Jesus falou: vocês estão achando bonito? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas para eles o templo era tudo. Eles tinham orgulho de vir gente de toda parte do mundo naquela época para visitar o templo. Eles tinham orgulho de ser uma nação religiosa. Eles tinham orgulho de ser uma nação que tinha uma história. Qual era a história deles? A história de um povo que um Deus cuidou, tirou do Egito, atravessou o Mar Vermelho, tal, caiu o pão do céu. Então eles contavam a história. Só que essa história eles não viviam mais. Não estava mais no coração deles. Era um povo orgulhoso. Era um povo que não amava, não perdoava. Simplesmente eles viviam rituais religiosos. Então, quando Estevão, ele está pregando, ele chama as testemunhas falsas, eles instigam o povo e, por fim, eles o arrastam e eles o executam friamente a pedradas. Meu Deus, você pensa que é um final muito triste para um homem que servia a Deus. Então você pensa assim: Senhor, mas por quê? Hoje de manhã nós estudamos aqui na escola bíblica o Salmo 88, falando da oração de um angustiado, a oração de alguém que está muito, muito aflito, parecendo que Deus não está vendo, Deus não está se importando. E aqui no caso de Estevão, parecia que Deus não estava se importando. Como é que deixa um homem desse morrer a pedradas? Mas Estevão, mesmo na sua morte, ele vai demonstrar algo assim tremendo, que eu não tenho, você não tem, mas nós vamos conseguir, viu gente? Ele tinha uma paz inexplicável na vida dele. Enquanto as pessoas estão rangindo os dentes, mostrando os dentes, Estevão tem paz. Os acusadores estão lá arrastando ele, mas ele reflete a glória de Deus. Os acusadores estão tremendo, irmão João Campos, mas todo mundo olha para Estevão e vê o quê? O rosto de um anjo. Você já imaginou você demonstrar uma fisionomia de anjo, enquanto as pessoas te acusam e te arrastam para a morte? Meu Deus. Irmãos, o que eu faço da minha vida? Quando as coisas estão indo de mal a pior, cada vez pior, o que eu faço? Qual é a minha reação? Eu me desespero, eu começo a arrancar os cabelos, eu começo a gritar, eu começo a querer provar a minha inocência. Não! Pedro, no momento de aperto, bem menos do que isso,
Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele ainda não estava sendo condenado a pedradas. Apenas perguntaram: você é um deles? Você também estava com ele? Você também estava com o Nazareno? Não, não estava com ele. Eu não conheço esse homem. Saiu furioso, né? Mas Estevão estava ali, irmãos, olhando as pedras nas mãos daquelas pessoas. E mesmo assim, no rosto dele tinha a glória de Deus. E mesmo assim, no rosto dele tinha o brilho de Cristo. Diz a palavra que viram o seu rosto, no versículo 15, como se fosse rosto de anjo. Como seria esse rosto de anjo, né? Aquele rosto com as bochechas rosadas, uma auréola de luz na cabeça. Eu não sei, só sei que Deus colocou na face de Estevão a fisionomia angelical, para que eles pudessem ver, mesmo sem crer, que aquele homem era um homem de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele é arrastado, ele é levado, mas ele tinha uma paz tão inexplicável que mesmo morrendo, sabe o que ele fez? Antes de tombar, fechar os olhos, ele falou com Deus. Ele fez a sua última oração curtinha, miudinha. Senhor, esmaga eles nas pedras. Foi assim que ele falou, gente? Foi? Senhor, dá cabo deles, manda fogo do céu e esturrica. Ele falou assim: Senhor, não imputes esse pecado, não condenes eles por isso, Senhor. Senhor, não contabiliza esse erro na vida deles. Ele teve tempo de orar e pedir que Deus não imputasse aquele pecado às pessoas que lhe atiravam pedras. Irmãos, nós temos muito que aprender com a pessoa dessas, porque por muito menos, mas muito menos mesmo, eu deixo de falar com as pessoas. Por muito menos eu deixo de visitar um parente. Por muito menos, irmãos, eu fecho a cara e nunca mais dou nem a paz do Senhor. Porque mexeram comigo. Falaram de mim. Falaram, que isso? Falaram de mim. Não olho na cara mais. Não entro na casa dele nunca mais. Não bero mais. Mas Estevão, levando pedradas, disse: Senhor, não imputes esse pecado. Irmãos, por que ele fez isso? Sabe por quê? Porque Estevão conhecia o Deus que ele servia. Quando ele se converteu a Jesus, ele sabia exatamente quem ele estava seguindo. O nosso problema, sabe, é a falta de fé. Às vezes nós esquecemos quem nós estamos seguindo. Nós esquecemos com quem nós estamos andando. E quando chega a hora do aperto, nós esquecemos que somos crentes. Nós esquecemos que somos o povo de Deus. Nós esquecemos que somos os escolhidos. Nós esquecemos que fazemos parte do particular tesouro de Deus. E a gente entra em colapso e começa a fazer umas coisas feias. Começa a reclamar de Deus, começa a dar birra, não vou à igreja mais, ali não volto nunca mais, não me deixaram cantar no louvor, estou indo embora, não me deixaram pregar, eu vou embora também. E aí começa a debandar. Mas Estevão sabia qual o objetivo da sua vida. Ele sabia o propósito para o qual ele estava ali. Ele sabia que Deus o salvou, não para ficar com os 3 S's que eu ouvi ontem na igreja que eu fui ontem. Eu gostei demais dos 3 S's. Salvo, sentado e satisfeito, acabou. Não tem mais nada para fazer. Estevão sabia que ele tinha um propósito e era a hora de viver aquele propósito. Às vezes nós queremos, irmãos, o resultado, mas não queremos viver o propósito. E para ter o resultado, nós precisamos passar, irmãos, pelo processo. O processo é duro, é difícil. O processo não é fácil. Meu Deus, eu tenho que passar tanta luta, tanta dificuldade. Jesus venceu Satanás lá no deserto, mas ele viveu o processo. Para cada fala de Satanás, ele tinha uma resposta firme. Ele não se dobrou, ele não se deixou convencer. Ele dizia: também está escrito. Mas no final ele falou: retira-te de mim, Satanás. Quando eu vivo o processo com Deus, eu tenho autoridade para dizer: retira-te, Satanás. E ele sai, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Irmãos, então esse homem sabia que se ele continuasse vivo,
era para a glória de Deus. E se ele morresse, ele ia encontrar com Deus. E para ele era tudo igual. Era tudo igual. Paulo disse, olha, era melhor, eu estou em dúvida, não sei o que fazer, eu não sei se eu quero partir para estar com Cristo, se eu quero ficar aqui, mas partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A dúvida do crente é essa. A dúvida do crente não é ficar, Senhor, eu vou morrer, e agora, Senhor, onde é que eu vou esconder? Não, a dúvida do crente é, eu quero ficar aqui para fazer a obra de Deus, ou eu quero partir para estar com Deus. Não é sentado e satisfeito, não, porque não há satisfação nenhuma em ficar sentado. Então nós vamos aprender algumas coisinhas com Estevão, com esse discurso que ele fez, esse discurso que a gente chama de discurso de defesa, mas na verdade ele não apresentou nenhuma defesa, ele apenas pregou. E não sei se você percebeu, Estevão ele fez um intensivão. Sabe o que é um intensivão? Joelma sabe, professora, né? Tânia. O intensivão é quando você pega um resumo de tudo, faz um resumo e joga para o pessoal entender o contexto todo. Talvez é um livro muito grande, que não dá para a pessoa ler esse livro num dia. Então eles fazem o resumo dos tópicos mais importantes. E foi isso que Estevão fez. Então primeiro, Estevão vai dizer para esse povo, para esses judeus, para esses membros do Sinédrio, ele vai dizer assim, ó, Deus fez tudo. Deus é que é o motivo e a razão de tudo. Os judeus, irmãos, eles se gabavam daquele templo, daquelas construções. Ninguém pôs uma pedra lá. Quem pôs uma pedra lá já tinha morrido há muito tempo. Outro dia alguém pregou aqui, não sei se foi Cristóvão que pregou sobre isso, ou foi Mateuzinho, domingo passado. Porque o primeiro templo, que foi o templo de Salomão, ele foi o templo mais rico da história. O templo de Salomão, gente, ele era feito com o material mais caro que existia na época. A madeira, o cedro, vinha de fora de outras nações, vinha de navio. Ouro, mas era muito ouro, por quê? Porque tinha lugares no templo que era feito com cedro e revestido todo com ouro. Você não enxergava o cedro, enxergava só o ouro. As decorações, as flores, as cores, tudo, irmãos, era muito caro. As pedras das paredes do templo, eu até comentava com a irmã Elizabeth já outro dia, ninguém ouvia um barulho de martelo na construção do templo. Era tanta reverência que as pedras eram lavradas bem longe daquele lugar e carregadas, e os construtores colocavam em silêncio, erguendo aquelas paredes. Era um templo tão maravilhoso, irmãos, eram aqueles escudos feitos de ouro, as taças, as bacias, tudo. Quando a rainha de Sabá chegou lá para conhecer, que ela ouviu falar, a mulher abriu a boca, quase desmaiou. Meu Deus, o que é isso? Ficou louca. Ela falou assim, ó, eu ouvi falar, mas é muito mais do que me contaram. Então os judeus se orgulhavam do templo. Só que esse templo tão maravilhoso, ele foi arrasado. O seu ouro, a sua riqueza, a sua glória passou, porque o povo desobedeceu a Deus, como Estevão fala aqui no resumo dele. O povo desobedeceu a Deus. Deus permitiu que o inimigo entrasse e arrasasse a cidade, que era a capital do luxo, da opulência, porque tinha ouro demais. Nos dias de Salomão ninguém dava valor à prata, nada, porque só ouro, ouro e ouro. Mas veio a desobediência, e aí Deus permitiu que o inimigo chegasse. E eles derrubam a fortaleza, que é o muro. Eles derrubam o templo para humilhar a fé, para humilhar o Deus de Israel. Eles pegam as pessoas, os nobres, levam todo mundo cativo e só deixam naquela terra arrasada os mais pobres dos pobres dos pobres, é que eles deixam ali para manter o lugar habitado. E depois trazem pessoas de outras nações para morar junto com eles. Então o que Estevão vai dizer? Vocês estão me acusando, estou parafraseando, vocês estão me acusando por causa do templo, por causa da nação, por causa da lei. Mas eu vou falar para vocês aqui. Ele começa no versículo 2. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Ele começa dizendo, foi Deus que apareceu a Abraão. Foi Deus que foi lá e chamou Abraão. Abraão não foi porque quis
Ele foi porque Deus chamou. Foi Deus que chamou. Deus apareceu a Abraão. Deus deu uma ordem: sai da tua terra. Deus prometeu no versículo 5. Deus deu uma promessa para ele e falou assim: essa terra, você vai, depois dele, a sua descendência, né, você vai tomar posse dela. A sua descendência vai ficar peregrina em terra estranha, que foi o Egito, né, 400 anos, mas depois sairão e me servirão neste lugar. Então ele está dizendo para esses judeus que Deus tinha o controle de tudo, tudo. Irmão, Deus já tem o quadro pronto. Às vezes nós ficamos preocupados: Israel está brigando com o Irã, e tem míssil voando, e tem não sei o quê. Está tudo pronto diante de Deus. Quem tem dúvida sou eu, quem tem dúvida é você, quem está aflito sou eu lá em casa, que eu detesto ver aqueles mísseis. Mas Deus já tem tudo pronto. Ele sabe o final de tudo. E sabe qual é o final? Está no livro de Apocalipse. Jesus voltará para buscar o seu povo, para resgatar o seu povo. Louvado seja Deus. Está tudo preparado, tudo pronto. Nada pega Deus de surpresa. Então, queridos, Estevão estava indo para o céu e ele começa a contar para eles: o Deus de nossos pais foi lá, chamou Abraão, deu uma ordem, prometeu a terra, deu uma aliança para ele. Mas quando ele começa a pregar essa mensagem, eles consideraram isso um ataque ao templo, à nação de Israel e à sua lei. Aí Estevão vai lembrar para eles, lá no versículo 48 do capítulo 7, vocês estão tão orgulhosos desse templo? Vocês acham que Deus mora aí dentro? Versículo 47, mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Ele está dizendo para eles: vocês têm tanto orgulho disso aqui, mas Deus não mora aqui dentro. Irmãos, Deus não mora aqui dentro não, irmãos. É tão bom vir aqui no domingo, né? E na quinta e no sábado, mas Deus não mora aqui dentro. Deus não tem um endereço nesse mundo. Nós não podemos usar, irmãos, um GPS para localizá-lo. Aliás, nós podemos, e tem aquele GPS diferente, que é guiados pelo Espírito. Assim você realmente está no endereço certo. Mas, queridos, então, os judeus ouviram isso e para eles foi uma ofensa falar que Deus não morava dentro do templo. Eles ficaram arrasados com aquilo. Às vezes nós queremos ter o monopólio. Deus só está na minha igreja. Deus só está naquele lugar, só na minha casa, não é só na minha família. Aquela família ali tem Deus não, mas na minha casa nós queremos monopolizar Deus. Deus não se deixa monopolizar. Tem denominação religiosa, irmãos, cristã, que eles afirmam categoricamente: quem é salvo é só quem frequenta o nosso endereço, só os nossos templos, só aqui que tem salvação. Onde já se viu dizer que Deus se deixa monopolizar, que Deus pertence a alguma denominação religiosa? Eu estava conversando com um pastor ontem, e esse pastor me falou algo que eu achei interessante, sabe? Ele falou que às vezes a gente acha que é tão santo, que tem tanto Deus. Ele falou que tinha uma missionária orando por uma mulher. E essa mulher, né, disse que era uma mulher macumbeira, não sei, mas que a missionária gostava muito dessa mulher e queria muito que ela se convertesse, que ela fosse para a igreja dela. E começou a orar: Senhor, muda a vida dela, muda ela, converte ela e tal, não sei o quê. Aí ela teve um sonho, essa missionária. E no sonho, ela via 2 taças cheias. Só que uma taça era grandona e a outra era miudinha. Aí que ela foi correndo pegar a taça grande e uma voz falou com ela: não, a sua é a taça pequena, a grandona é para ela, para a mulher que você está orando. Mas Senhor, para ela a taça grande? Mas por quê? Porque ela me ama, porque o coração dela é voltado para mim. Às vezes nós queremos ser donos de Deus, mas nós não somos, irmãos. Então nós vamos ver esse homem aqui diante de Deus, ele defendendo não a vida dele, mas a fé.
Aí ele despertou a fúria do Sinédrio, porque eles queriam o monopólio, eles queriam ser grandes, eles queriam ser as pessoas a quem o povo olhava com aquele respeito, aquele medo, eles queriam impor medo nas pessoas. E terceiro, Estevão vai mostrar para nós aqui que foi Deus que nos deu uma nova vida. Nós jamais conseguiríamos sozinho. Nesse capítulo 7, Estevão, fazendo esse resumo, fala a trajetória do povo no Egito, a chegada de Jacó lá com seus filhos, a saída, né, deles de lá do Egito, a chegada na terra prometida. E nós vemos a mão de Deus conduzindo, levando, sabe, em todo o tempo. A saída deles do Egito, irmãos, foi maravilhosa. Deus colocou sobre eles, né, uma coluna de fogo durante a noite, para que eles não passassem frio. Durante o dia vinha aquela nuvem maravilhosa e cobria todo o arraial dos hebreus, para que eles não fossem queimados por aquele sol do deserto. Então o tempo todo Deus no controle, Deus cuidando, o povo rebelde, povo ruim, coração duro, mas Deus cuidando deles, porque Deus tirou eles com mão forte. Então, irmãos, é Deus que faz isso em nós. Às vezes nós nos convertemos e esquecemos que foi Deus que nos converteu. A gente acha que é a gente que quis mudar. Não, eu agora passei a ser crente. Eu mudei, eu sou crente agora, eu fui para aquela igreja, eu fui para a lei dos crentes. Mas, irmãos, não foi não. Não foi nós não temos méritos na nossa conversão. Nós não temos mérito na salvação. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que fala conosco. Coração de pedra, coração duro. Irmão, já vi gente de coração de pedra que é tocado pela palavra do Senhor, e o coração fica molinho, e se converte, e se deixa corrigir, e se deixa transformar pela mão de Deus. É o Evangelho que converte, é o Espírito Santo que converte. Nós não temos mérito. Então a gente chega na igreja, eu vou pegar um exemplo aqui de cada um de nós, tá? Eu tenho algumas pessoas que já nasceram na igreja. Os meus meninos nasceram num lar crente, as meninas da irmã Elizabeth cresceram já desde miudinhas, né, num lar crente, e mais outros irmãos aqui. Joãozinho batizou 2 vezes. Quando ele batizou a primeira vez, a mãe dele estava grávida dele, e a mãe dele batizou, ele batizou junto, foi, Joãozinho? Depois cresceu e pediu batismos, porque se converteu. Então tem gente que cresceu aqui, meu irmão, no Evangelho. Mas aqueles que vieram depois, que foram se achegando, e mesmo os que cresceram no lar evangélico, não tem mérito nenhum na salvação, não. É Deus, é Jesus, é Ele. É Ele que nos salva, Ele que veio nesse mundo, morreu pelos nossos pecados. Então a gente chega aqui, a gente começa pequenininho, né? Começa chegando tímido. Vem, irmão, vem cá, irmão, falar um versículo. Ah, vou não é? Aquela vergonha, aquele medo. Vem, meu irmão, eu te ajudo, vem cá, eu vou te ajudar a ler o versículo aqui na frente. Aí começa miudinho, né? Miudinho. Vai chegando arrependido, aí vai crescendo, aí vem na escola dominical, aí batiza e vai levantando e levanta o pescoço. Daqui uns dias, irmão, acabou a humildade, começa a brigar com os irmãos por causa de cargo. Aí eu que vou ser o presidente, né? Eu que vou ser a líder desse departamento, e começa. Então a gente esquece quem que nos salvou. A gente esquece o propósito de Deus para nós, para as nossas vidas. A gente esquece tudo que Deus tem para nós. Irmão, nós precisamos viver a nova vida com Cristo, sabendo que é Ele, é para Ele, é por Ele. Às vezes nós queremos somente ser o destaque. Se alguém olhar para nós e falar assim, puxa, mas você sabe orar, vem orar, você vai orar todos os cultos. Se não chamar um culto, vai embora emburrado. Irmão, mas que palavra que você pregou, meu Deus, você é a pessoa que eu estou precisando. O que é isso, gente? Aí começa a crescer, e vai crescendo, e vai ficando, né? Aí, irmãos, daqui uns dias está achando que as coisas acontecem por ele. Eles estão brincando comigo naquela igreja, mas se eu sair de lá, eles vão sentir minha falta. Eles vão sentir minha falta. Sente nada, irmãos. Não tem ninguém substituível. A obra de Deus não é nossa, é Ele que faz. A gente acha, irmãos, que a gente é muita coisa, mas é Deus que nos carrega, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos levanta. Eu gosto muito de citar aquela historinha do carrapato na orelha do elefante, de que tinha um carrapato na orelha do elefante. E eles atravessaram a ponte, né? Aquela ponte rangeu.
Chegou a sacudir. Aí o carrapatinho falou: você viu o que nós causamos? Ai, meu Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos que somos como esse carrapato. Deus faz tudo e nós achamos que fizemos alguma coisa. Ficamos com o nosso ego inflado. Então a gente precisa ser humilde, porque nós jamais conseguiríamos sozinho. E Estevão vai descrevendo, vai, falando, contando. Chega a parte lá do tabernáculo no deserto. E aí, no final, versículo 51, ele vai dar uma dura neles. Ele aproveita, já que eles estão furiosos, e ele vai voltar a palavra para eles agora. Coloca para nós aí: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito do Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Falando para que eles mataram Jesus, né? Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Eles amavam tanto aquela lei, prezavam tanto a lei, mas não guardavam a lei. Eles cobravam dos outros para guardar, mas eles não guardavam. Então é nesse ponto, a partir do verso 54, que eles estão mais enfurecidos. E aí tem uma palavra: eles rilhavam os dentes. Você já viu um cão raivoso rangendo os dentes? Chega a mostrar aquelas presas. É nesse momento que eles estão rilhando os dentes. Mas Estevão está cheio de paz. Estevão está com aquela paz. Ele olha para o céu, irmãos, verso 55, olha lá que coisa linda, ó. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aí que o povo ficou furioso mesmo. Irmãos, quem que você consegue ver quando o negócio está fervendo para o seu lado? Quando tem um furacão dentro da sua casa? Quando há um levante contra a sua vida? Quando as pessoas ficam maquinando mal contra você? Quem que você consegue enxergar? Tem gente que não consegue enxergar Jesus, Cacilda. Mas Estevão, diante dos dentes rilhando, que parecia a cara do diabo, ao contrário da dele, que parecia a cara de anjo, né? Ali parecia o diabo, viu, gente? Rilhando os dentes. Mas ele olha para o céu e vê Jesus. Irmão, crente tem que ter cuidado com algumas coisas. Toda luta que nós passamos, toda prova, a gente só consegue enxergar o inimigo. O inimigo, Satanás, é o ser, né, que está aí, né? É Jesus, meu irmão. Olhe para o céu e veja Jesus, enxerga Ele. Ai, irmã, mas você não acha que esses homens estavam agindo na força de Satanás? Estava mesmo. Esse levante todinho que foi Satanás. Mas Estevão em nenhum momento falou: o diabo está aqui contra mim. Ele falou: eu estou vendo Jesus. Eu estou olhando para o céu, eu estou vendo Jesus. Ele viu a glória de Deus. Então não abre a boca para dar ibope para Satanás, não, gente. Não abre a boca. Eu estou assim, é que Satanás. Eu estou desse jeito, é Satanás. O emprego não aparece, é Satanás. Na hora certa, o meu Deus vai abrir a porta do emprego. Na hora certa, o meu Deus vai me levar e me conduzir, me colocar diante da pessoa certa, do médico certo, do remédio certo, porque Deus é o meu Senhor, o meu pastor, Ele me guia o tempo todo. Às vezes nós ficamos dando ibope para o inimigo, sabe, queridos? Por qualquer coisa, nós esquecemos, sabe, de que realmente está nos conduzindo. A glória é toda de Deus, pertence a Deus e é Ele que nos sustenta. E Deus espera que nós sejamos humildes na obra dele. E assim como Estevão, ele citou alguns exemplos aqui de pessoas. Eu vou citar alguns exemplos também. Moisés falava com Deus face a face. Subia lá para o monte, 40 dias lá no monte com Deus. E Deus falando: Moisés, escreve isso, faz isso, põe isso aqui, ó. Eu quero esse detalhe, eu quero essa cortina, eu quero essa mesa, eu quero a arca desse jeitinho. Coisa linda, né, gente? Tudo. Ele tinha intimidade, ele falava com Deus. Mas interessante é que você não vê Moisés se vangloriando disso. Povo de Israel,
fiquem longe de mim, porque eu estava falando com Deus, face a face. Não. Ele ficava triste de ver o povo debandar, perder a fé e se voltar para os ídolos. Mas ele nunca se vangloriou da posição que ele tinha. Pelo contrário, quando ele via que Deus estava triste com o povo, ele corria: Senhor, Senhor, perdoa o povo, Senhor, perdoa. Por que vão dizer as nações? Vão dizer que o Senhor tirou eles para morrer. Perdoa. E Deus perdoava. E o próprio Deus dá um testemunho de Moisés dizendo: nessa terra não tem um varão mais manso, mais humilde do que Moisés. Que para se portar aquele povo tinha que ser manso, tinha que ser humilde. Então Moisés não se vangloriou. Outro homem, Paulo, irmãos, teve a alegria de ver Jesus. Teve aquele encontro com Jesus, né? Jesus preparou para ele um cantinho na estrada de Damasco. É hoje que eu te pego. E aí fala com ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele ouviu a voz de Jesus. Ele recebeu de Jesus um ministério, uma missão. Depois Jesus deu para ele uma visão tão gloriosa que ele fala assim: eu fui, gente, eu não sei se no corpo, se fora do corpo, eu só sei que eu fui até o terceiro céus e eu vi coisas que eu não posso falar. Coisa maravilhosa, aleluias. Mas Paulo, sabe o que ele dizia de si mesmo? Eu sou homem que fui ver o céu. Não, ele dizia assim: eu sou o principal dos pecadores. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, açoites, sofrimento. Ele dizia isso. Depois de falar todos os seus sofrimentos, Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele não se vangloriava das suas visões, da sua intimidade com Deus. Ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. João Batista, parente de Jesus, ele foi escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus. Jesus, quando começou o ministério, João já estava anunciando: após mim veio outro. Ô João, você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo, mas após mim vem aquele que eu não posso nem me ajoelhar e desatar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe o que João falou? Eu vim para anunciar Jesus, eu sou escolhido, eu vou batizar ele, eu sou o cara. Não, ele falou assim: que ele cresça, que eu diminua. Essa é a palavra do crente, irmãos. Irmãos, crente não tem direito nenhum não, irmãos. Cada vez que você quiser ter um direito, Jesus vai te lembrar algumas verdades. Olha, irmã, me bateram na cara ali, vamos chamar a polícia? Da outra face. Irmã, acabaram de roubar minha túnica. Entrega a capa, para que Jesus mandou entregar a capa também. Nós não temos direito. Nós temos direito de dar bom testemunho. Nós temos direito de andar com Deus, ajoelhar e orar e pedir dele a justiça, porque ele faz por nós, irmãos. Toda vez que um crente se envolve numa contenda, querendo fazer a própria justiça, ele tropeça nos próprios passos e vai cada vez de mal a pior. Mas quando ele ajoelha e fala: Senhor, aquilo que eu não posso resolver, tu podes, toma nas tuas mãos, você vai ver a bênção chegando, porque a palavra do Senhor diz que a bênção, ela segue aqueles que creem. A bênção do Senhor, ela segue. Você não corre atrás dela, ela corre atrás de você. Então, queridos irmãos, a verdade é que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Estevão estava sendo humilde aqui, em apenas relatar a história dos hebreus, até chegar em Jesus, que ele termina falando que vocês o mataram. Mas o maior exemplo é de Jesus. Jesus, quando curava alguém, ele dizia assim: não conta para ninguém, não é, gente? Conta para ninguém, vai em paz. Senhor, eu fiquei curado aqui, eu era leproso. Vai e se mostra aos sacerdotes, vai lá e faz o que Moisés falou para vocês fazerem. Então, irmãos, a gente precisa ser mais humilde. Mais humilde. Quanto mais humilde, mais perto de Deus. Quanto mais humilde, mais se agrada a Deus. Qualquer palavra, irmão, sai da sua boca como um rompante, como uma coisa para você crescer ou aparecer, não agrada ao Senhor, não agrada a Ele. Então, para encerrar, irmãos, tudo que você tem,
Tudo que você vem dele. É ele que te deu. Irmã, mas eu consegui um empregão. Ele abriu a porta para você. Irmã, mas eu fui o primeiro lugar. Ele te colocou lá. Eu te informo que foi ele que te colocou lá. Mas os meus filhos estão bem, estão avançando. É porque Deus está com eles. Porque eles sozinhos não vão chegar em lugar nenhum. Não vai chegar, não vai dar em nada. Irmã, mas você precisa ver. Comprei um carrão. Foi Deus que permitiu. Que se Deus não quisesse, você não tinha nem uma bicicleta. É Deus. É tudo Deus. Você entende isso? É tudo Deus que faz por nós. Quem é que te dá a sabedoria? É Deus que dá a sabedoria. É Ele. Jesus falou assim, que é por Ele, é para Ele, que são todas as coisas. Até um cântico que Paulo ensina, eu acho que é em Romanos 11, se não me engano, vocês me ajudem depois. Ele fala assim, olha, quem primeiro deu a Ele, depois recebeu? Quem primeiro deu alguma coisa para Deus, para depois receber? Não, primeiro Deus te dá. É assim que Deus faz, para você poder o que dá. Mas ninguém dá nada para Deus. A verdade, irmãos, é que nós não ensinamos verdades. Nós ensinamos aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque Ele nos ensina primeiro. Mas eu sou uma pessoa que ama. Deus nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas eu sou uma pessoa que serve. Jesus é o nosso maior exemplo de servo. É Ele. Então nós não somos nada. Então, queridos, enquanto aqueles acusadores estão pegando em pedras, Estevão está falando, até o momento que eles levam eles para aquele lugar afastado da cidade, onde eles vão agora esmigalhar a vida desse homem de Deus. Mas eles ouvem que Deus não precisa de nós. Deus não precisa do templo. Deus não precisa da lei. Deus não precisa da nação. Deus quer o coração de um homem para habitar. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua vida para Ele habitar em você. Para Ele andar com você o tempo todo. Ele quer conduzir você. Ele quer que as pessoas vejam o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele quer que as pessoas vejam em você o brilho de Cristo. Tudo que Deus mais quer é que cada dia que passa nós nos pareçamos mais ainda com Jesus. Então a gente não tem nada de se vangloriar, porque tudo é por Ele, para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Estevão, ele lembrou de quem fez todas essas coisas. Chegar na sua casa, vai lá de novo, lê esse capítulo 6 e 7 de novo e vê esse homem indo para a morte. Ele lembrou de quem fez, ele exaltou o Senhor que realiza tudo, e ele lembrou de Jesus, e ele olha para o céu, e ele vê Jesus. Primeiro, olha que coisa linda, primeiro diz assim, que ele, versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Mas antes disso, ele fala assim, ouvindo eles isto, versículo 54, enfureciam-se no seu coração, enrilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Olha que coisa linda. Mas o versículo 56 diz, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Você não acha que ele levantou para receber Estevão, gente? Levantou para receber Estevão, porque a palavra do Senhor diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Por que ele está em pé nesse momento? Para receber Estevão. Meu filho, aguenta aí que está faltando pouquinho, completa o testemunho, completa a carreira, você está vindo para cá. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ele lembrou de Jesus, e Jesus jamais esqueceu dele. Porque tudo que a gente faz nesse mundo aqui, irmãos, Deus está vendo. Às vezes achamos que Deus não está vendo. Foi comentado muito isso na escola bíblica hoje, que Deus não está vendo, que Deus se esquece. Senhor, meu Deus, a minha oração, Senhor, responde a Deus e tal. Mas Deus está vendo tudo. Deus lembrou dele, Deus sabe quem é ele, Deus sabe quem é você. Você só precisa dar a preeminência para ele. Saber que é dele a glória. As pessoas começam a crescer um pouquinho, irmãos, e acham que não precisa mais de Deus. Começa a ter um pouquinho mais de uma vida financeira estável, parece que não precisa mais de Deus. Mas quanto mais a gente depende de Deus, mais nós somos abençoados. Jesus falou lá em João 15:5, sem mim
nada podeis fazer. Vamos falar mais, gente? Sem mim, nada podeis fazer. Cada vez que você inflar o seu ego e achar que você é o dono do último pacote de bolacha, ou da última bolachinha do pacote, é um trem assim, né? Lembre que você não pode fazer nada sem Jesus. É por Ele, é para Ele. A glória é para Ele, é dele, viu, irmãos? Aleluia. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos tão pequenos, Pai, e o Senhor tão grande, meu Deus, tão maravilhoso. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas, o Senhor contempla do alto dos céus e vê as nossas vidas, Pai. Hoje, Pai, nessa palavra, falando sobre Estevão, nós pedimos um coração também com fidelidade e com coragem, Senhor, para suportar as consequências da nossa fé, porque nesse mundo a nossa fé sofre consequências, Pai. Nós somos perseguidos, nós somos maltratados, humilhados, afrontados o tempo todo por causa da nossa fé, mas nós te pedimos um coração íntegro, coração fiel, firme, Senhor, para andar com o Senhor, coração humilde, Jesus. Que nós possamos também, Pai, como Estevão, ter um coração perdoador, um coração que olha para o alto e que enxerga Jesus, Pai, porque nós somos guiados pelas essas mãos benditas e poderosas, é por Ele que somos guiados. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos à mercê desse mundo, nós não estamos à mercê de governo, de poderes desse mundo, nós estamos, Pai, sustentados pelas mãos do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que as palmas exaltem o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Amém.